Você vai em Mateus capítulo 21, no verso 22. Mateus capítulo 21, no verso 22. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus eterno. Diga amém. Mateus 21, verso 22. Encontramos? Estou lendo na NVI. Aleluia. Verso 21. Aleluia. Vamos ver, na verdade era o 22, eu falei 21, mas vamos ler os dois. Jesus respondeu: eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E tudo o que pedirem em oração, vamos lá de novo? Vamos ler juntos? E tudo o que pedirem em oração, se crerem, receberão. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Aleluia. Nós entendemos que Jesus vai operar milagres e vai operar maravilhas, se nós crermos. Lembremos-nos que esse é o princípio da fé, é o princípio da nossa fé. Hebreus no 11, no verso 6, diz que aquele que vai se aproximar de Deus, primeiro é necessário que creia que Ele existe. Então nós precisamos crer, esse é o princípio da fé, amém? Se eu espero algo na minha vida, vindo de Deus, eu preciso crer em Jesus, eu preciso crer que Jesus, Ele é o caminho, que Ele é a verdade, e que Ele é a vida, e que é através dEle que eu vou alcançar as dádivas que Deus tem para a minha vida. É através de Jesus que você vai alcançar as dádivas que Deus tem para a sua vida. Nós ouvimos muitas pregações hoje, nos dias de hoje, e pregações que mencionam outros homens da Bíblia, que mencionam mulheres da Bíblia, mencionam em pregações, nós mencionamos Abraão, mencionamos Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, mencionamos muitas vezes Ezequiel, muitos textos da Bíblia que nós trazemos aqui inspirados pelo Espírito Santo para pregar ao coração da igreja, muitas vezes é nesses profetas, mas todos esses profetas, todos eles eram intermediários de Deus, eles vinham anunciar coisas que haveriam de acontecer na terra, coisas que haveriam de vir a acontecer na vida de um povo diferente, de um povo especial, não por ser mais bonito, por se arrumar bem, mas um povo que é um diferencial na terra, porque crê naquele que os profetas anunciaram. Os profetas em todo o tempo no Velho Testamento anunciam Jesus. Eles não anunciavam muitas vezes sabendo exatamente do que o Pai falava nos seus detalhes, não eram anunciados os detalhes, mas cada um deles era um porta-voz de Deus, cada um deles porta-voz de Deus, anunciando o Cristo do Altíssimo, Cristo o ungido. Cristo, no grego, lá para os judeus, quando os profetas anunciavam, eles anunciavam o Messias, que quer dizer o Cristo, que quer dizer o ungido, que quer dizer o escolhido de Deus para salvar a humanidade, amém? Então todos eles anunciavam. Então quando você ouve uma mensagem lá, a fé de Abraão, a fé de Isaac, a fé de Sadraque, Mesaque, Abidinego, toda esta fé que operou no coração dos antigos, estava baseada em Jesus Cristo, porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Nós precisamos nos lembrar mais, precisamos crer mais, confiar mais em Jesus Cristo, em Jesus, amém? Precisamos anunciá-lo mais,
Precisamos orar mais a Ele. Lembremos-nos que Ele hoje é o mediador. Hoje não são os profetas, não são eles mais que intercedem por nós, não são mais eles que apresentam sacrifícios, não são mais os sacerdotes que apresentam sacrifícios uma vez ao ano pela remissão dos pecados. Mas Jesus, que morreu uma única vez e levou com Ele sobre si todos os pecados da humanidade. Todos os pecados da humanidade. Se nós cremos em Jesus, como eu disse no louvor, que Ele é a cura, nós vamos alcançar o seu favor. Igreja, talvez você tenha que passar por alguma luta que você não queria. Ou alguém passa por luta porque quer? Passamos por lutas que nós não queríamos. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que nós não esperávamos. Muitas vezes as batalhas elas são inesperadas. Às vezes você consegue prever alguma coisa. Você vê que o que está acontecendo, por exemplo, você sabe que vai chover, o tempo fecha, o tempo escurece. Então você sabe que vai chover. Então às vezes tem coisas que vão ocorrer na nossa vida que já nos são anunciadas. Que nós já olhamos ao redor e aí vem chumbo grosso, aí vem tempestade, aí vem luta, aí vem batalha, mas a gente já se prepara porque já estão sendo anunciadas essas coisas, e quando nós não sabemos que elas vêm, quando vem alguma coisa que a gente não espera, é aí que eu e que você precisamos estar preparados. É aí que nós precisamos estar preparados. E como é que se está preparado? Crendo em Jesus. Crendo em Jesus. Em todo tempo, crendo em Jesus. Às vezes, a gente assim, passa por alguma luta, alguma enfermidade, alguma doença, algum problema sério, aí a gente insiste que a nossa fé vai nos curar, que a nossa fé vai fazer, que a nossa fé vai nos dar. Nós olhamos para a fé como um objeto, nós olhamos para a fé como algo assim, que vai acontecer da maneira que nós queremos. Nós olhamos para a fé e pensamos que a fé é do jeito que nós queremos que ela seja. E a fé não é assim, igreja. A fé não é isso. A fé é o sobrenatural do Altíssimo Deus. A fé está sob o controle de Deus, é sobre a sua vontade. A vontade de Deus, ela é única, ela é impossível de se mudá-la, é impossível alterar a vontade de Deus. Ele tem uma vontade para mim, Ele tem uma vontade para você, e essa vontade dEle em nossas vidas vai se cumprir. Então às vezes nós vamos passar por batalhas, vamos passar por lutas, a qual nós não esperamos, aí choramos, nos lamentamos, oramos, clamamos a Deus, cremos, as coisas não acontecem do jeito que a gente espera, e a gente pensa que a gente não tem fé. Ou pensamos que nós não temos fé, ou então começamos a duvidar da existência de Deus, ou começamos a duvidar da existência desse Jesus maravilhoso. Por quê? Porque as coisas não estão acontecendo da maneira que nós queremos que elas aconteçam, que as coisas não são assim, num passe de mágica, como muitas vezes nós queremos que elas sejam. É isso, igreja. Precisamos crer em Jesus. Sabe quando você ora, quando você vai falar com Deus, Senhor, o Senhor tem visto a minha batalha, o Senhor tem visto a minha luta, o Senhor tem visto a minha peleja. Ó Senhor, eu peço a Ti, eu clamo a Ti, que o Senhor me ajude aqui, que o Senhor me ajude ali. E sabe o que você tem que fazer após orar? Crer em Jesus. Esperar em Deus. A gente não tem que ficar assim, será que já está acontecendo? Não aconteceu, Deus. Senhor, não aconteceu, eu orei, não aconteceu. Isso prova que nós não esperamos nele. Quando nós estamos assim, agindo assim, não aconteceu, por que não aconteceu? Isso prova que nós não esperamos em Cristo, nós não esperamos em Deus. Esperar em Deus é confiar que Ele vai fazer. Não sei se é agora, não sei se é no término do culto, não sei se vai ser amanhã, não sei quando vai ser, mas eu sei que vai ser, eu sei que vai acontecer, porque o meu Deus não falha. O teu Deus, o nosso Deus, o que criou os céus e a terra, e que deu vida a nós, não falha, não falhará.
temos que nos lembrar que estamos numa terra onde nós temos que passar por lutas, elas fazem parte da nossa vida. Fazem parte da nossa vida. Mas para quem crê, todas essas batalhas vão concorrer para o seu bem. Não importa como, mas vão concorrer para o bem de quem ama esse Deus, de quem crê nesse Jesus. Vão concorrer para o bem. Amém. Se você for lá para o Novo Testamento, se você for ver, olhar a vida dos homens de Deus, se você for olhar a vida dos apóstolos, todos eles passaram por lutas, todos eles passaram por perseguições. A maioria deles foi morto para defender o Evangelho, por defenderem o Evangelho de Cristo, morreram por amor a Jesus Cristo. E nós, igreja, às vezes, nós queremos sombra e água fresca. Nós, igreja, às vezes, queremos que tudo seja maravilhosamente fácil para nós, mas as coisas nunca vão ser da maneira que nós queremos que elas sejam, e nós temos que pôr isso no nosso coração, na nossa mente, erguer a cabeça e declarar: só Jesus é Senhor da minha vida, e nada vai me derrotar, ainda que as coisas não sejam da maneira que eu queira, ainda que a minha vida não prossiga em frente da maneira que eu espero, mas eu creio em Jesus. Ele é a minha cura, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e dessa fé eu não vou abrir mão. Amém, igreja? Poxa, quantas coisas que eu queria que acontecesse. Eu não fiz tudo que eu queria nesse ano, eu não alcancei tudo que eu queria nesse ano, as coisas não vão da maneira que eu projetei, mas o que importa na realidade é que eu projetei, o que importa é que eu fiz planos, o que importa é que eu estabeleci uma diretriz para a minha vida através da minha fé, o que importa é que eu estabeleci um alvo. E mesmo que tudo não tenha percorrido da maneira que eu esperava dentro desse ano, eu estabeleci um alvo, e esse alvo eu vou atingir, e o alvo é: eu vou alcançar a ser semelhante a Jesus. Eu vou alcançar a ser semelhante a esse Jesus, porque Ele é o meu Salvador, Ele é o meu espelho, nele eu tenho que me espelhar, sendo as coisas fáceis, difíceis, eu enfrentando lutas, enfrentando batalhas, ou mar de alegria num momento ou no outro, Jesus é em quem eu vou me espelhar. Portanto, tudo aquilo que eu oro crendo nele, eu recebo. Tudo aquilo que você ora, crendo nele, você recebe, igreja. Confia em Deus, você recebe sim. Nós recebemos sim. É que às vezes tem coisas que a gente não alcança, que não é vontade de Deus, mas no nosso entendimento, na nossa visão, na nossa mente, é perfeito. Como não pode ser a vontade de Deus isso? É perfeito, não vai prejudicar ninguém, vai fazer o bem para mim, mas eu não tenho a mente de Deus, eu não posso sondar a mente do meu Deus. A Bíblia diz que só o Espírito Santo sonda a mente do nosso Deus. Só o Espírito Santo sonda ele. Só. E se nós crermos em Cristo, o Jesus maravilhoso, Filho do Altíssimo, a palavra que se fez carne, que morreu numa cruz, que ao terceiro dia depois de morto ressuscita pelo poder desse Deus insondável, se eu crer nele de todo o meu coração, o Espírito que sonda a mente de Deus habita o meu coração, o Espírito que sonda a mente de Deus habita o teu coração, e se ele habita em nós, Deus se revelará a nós a cada dia, naquilo em que nós necessitarmos, e que nós precisarmos dele, desde que creiamos na verdade escrita. Desde que creiamos na verdade escrita. Aleluia. Aleluia. Eu queria meditar com você em Marcos, no capítulo 1 de Marcos. Aleluia. No verso 40, 41 e 42. Marcos, capítulo 1, 40, 41 e 42.
Oh Deus Todo-Poderoso, Tu sabes, meu Pai, Tu sabes, Tu és o nosso guia onipotente nessa terra. Essa igreja é Tua, Senhor, e todos nós estamos sendo guiados pelo Teu Espírito Santo. Todos nós, Senhor, estamos sendo guiados através da fé que foi implantada em nosso coração. Olha o que diz a palavra de Deus: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Amém? Entendamos isso. Se queres, Senhor. Senhor, eu tenho uma enfermidade. Senhor, eu estou enfermo. Se queres, podes me curar. Mas o que muitos crentes fazem hoje? Está escrito, o Senhor tem que fazer. Em nome de Jesus, está escrito, tem que acontecer. Vai ser como eu quero aqui, porque na Bíblia está escrito. Diabo, e aí começa a falar com o diabo. Olha o que o leproso faz. Ele reconhece a soberania do Filho do Altíssimo Deus. E de joelhos se aproxima dele. E fala para ele: se quiseres, podes me purificar. Amém. Às vezes a gente vai aqui ou ali, olha para esse ou para aquele homem de fé, aquela mulher de fé, vou pedir uma oração para ele, vou pedir uma oração para ela, põe a mão aqui na minha cabeça, ora por mim, ora aí. Aí o homem vai, a mulher vai, ora, em nome de Jesus, está curado. Eu vi isso muitas vezes. Eu e minha esposa fizemos uma campanha de oração na casa de um rapaz que posteriormente faleceu. Ele tinha uma doença crônica e ele era desviado do evangelho, e já contei isso uma vez aqui na igreja, passando no estacionamento do nosso prédio, a esposa dele nos abordou: vocês são crentes? Somos. Vamos na minha casa orar pelo meu marido, ele está mal, está muito mal. Vamos. Eu fui com a minha esposa, oramos lá e começamos a frequentar a casa deles e fazer orações constantes pela vida daquele homem, clamando a Deus pela cura dele. E um dia aquele homem disse: olha, eu sei que eu vou ser curado, eu creio que eu vou ser curado, mas eu queria que vocês me levassem na igreja tal, uma grande igreja, de um grande nome aí fora, porque foi lá que eu comecei o meu caminhar com Deus, e eu sei que é lá que eu vou ser curado. E eu e minha esposa, um pouco entristecidos, porque olhávamos para aquele homem, e a sua fé estava baseada em placa de igreja, a sua fé estava baseada em homens, mas nós atendemos o seu clamor, e nós pegamos o carro, levamos ele até aquela igreja, e quando terminou o culto naquela igreja, ele pediu para nós levarmos ele até o pastor, levamos ele até o pastor, e o pastor orou, e falou para ele: levanta, anda, vai para lá, vem para cá, você está curado em nome de Jesus, pode ir para a tua casa. E dias depois, aquele homem foi internado, meses depois aquele homem faleceu. Entenderam? A fé não pode estar baseada em placa de igreja, a fé não pode estar baseada em homens, a fé não pode estar baseada em seres humanos, em doutrinas humanas. A fé precisa estar firmada, baseada, solidificada em Cristo, na palavra. Senhor, se tu queres, se quiseres. São duas traduções, uma diz se tu queres, aqui diz se quiseres, podes purificar-me, E a Bíblia diz que Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, seja purificado. E imediatamente ele foi sarado da lepra. Igreja, vamos nos achegar ao Senhor com temor. Vamos continuar nos achegando ao nosso Deus com temor. No princípio do culto, eu sei que nós vamos ter essa mensagem no nosso coração. O diácono Rodrigo falava comigo sobre um texto de 1 Reis, aonde fala sobre o rei Ezequias,
no momento que Deus usa a vida do profeta Isaías para anunciar a ele a sua morte. E o diácono Rodrigo falando comigo, aquilo tocou profundamente meu coração, como tocou o dele quando ele estava meditando. Ezequias era um homem reto de coração, era um rei, era um homem puro, porque quando ele ora a Deus, depois de saber que vai morrer, ele diz: Senhor, o Senhor não tem olhado para aquilo que eu tenho feito ao Senhor nessa terra, o Senhor não tem visto os meus caminhos retos diante dos teus olhos, tem misericórdia de mim, Senhor, não me recolha. Aí ele faz oração, e Deus também se compadece de Ezequias, e ordena ao profeta voltar na casa dele, e anunciar-lhe mais 15 anos de vida. Aí o Rodrigo falava para mim, esse homem era reto, a Bíblia diz que ele era, um homem, vamos dizer, santo, mas ele ainda tinha que consertar a casa, porque Deus falou para o profeta, fala para ele consertar a sua casa, porque eu vou recolhê-lo. O que eu quero dizer com isso para vocês hoje, te agradeço, irmão, porque você trouxe essa inspiração, veio do Espírito Santo, é que todos nós, porque o que o diácono Rodrigo falou, tocou no meu profundo, na minha vida, eu olhei para meu viver, e assim, muitas vezes, eu olhei e disse, eu estou indo bem, eu estou conseguindo, eu estou chegando lá. Muitas vezes eu olhei para a minha vida espiritual e falei, puxa, glórias a Deus, que bom, olha, eu alcancei isso, olha, eu estou indo bem na fé. E muitas vezes eu tenho olhado dessa forma, e então, durante essa semana passada, essa semana que se iniciou, olha, eu pude olhar para a minha vida, Deus me fez fazer uma reflexão da minha vida, e eu olhei e disse a Ele, Senhor, se pequei, perdoa-me, Senhor, se aquilo que eu fiz, acreditando que era certo, foi errado, perdoa-me, Senhor, porque muitas vezes, igreja, nós fazemos coisas que acreditamos serem coisas certas. Igreja, muitas vezes você faz coisas, ou fala coisas, ou define coisas, ou julga situações, onde você acredita estar totalmente certo, e às vezes ainda usamos a Bíblia Sagrada, a Bíblia está me dando base, eu estou certo, mas igreja, a realidade é que todos nós somos pecadores, arrependidos. Então isso indica que nós não somos perfeitos, que nós estamos sendo regenerados pelo Espírito Santo, que nós estamos sendo ainda tratados, que nós ainda estamos sendo aí aperfeiçoados pelo Santo Espírito, para nós alcançarmos a vitória de entrarmos na eternidade com Deus. O maior desejo no meu coração hoje é entrar pelas portas, ouvindo o meu nome, Deus falando para mim, fala, filho, entra pelas portas, Jesus falando, entra para o gozo da vida eterna. Esse é o desejo que está no meu coração. Então eu tenho que entender que eu não sou melhor do que ninguém, nós não somos melhores do que ninguém. Pessoas nos ferem, mas nós precisamos amá-las, pessoas nos fazem o mal, mas nós precisamos amá-las, nós precisamos orar pelo bem delas. As pessoas nos praticam maldades contra as nossas vidas, nós precisamos ainda assim nos compadecer delas, e clamar ao Senhor que as perdoe, clamar ao Senhor que não permita que essas pessoas se percam, que essas pessoas deixem o orgulho atrapalhar as suas vidas com Ele, para serem salvas. Então nós temos que olhar para dentro de nós, e entender que nós não temos nenhuma, não podemos dizer que temos alguma credibilidade com Deus, quando vamos dizer, fulano fez isso e fulano fez aquilo, Senhor, porque não, nós não temos essa credibilidade. Nós estamos num barco só, esse barco é o barco dos arrependidos, e se nós falharmos, nós vamos pagar pelas nossas falhas. Se nós plantarmos algo ruim, nós vamos colher algo ruim. Então, igreja do Senhor, vamos crer que Jesus é a cura todos os dias, para as nossas falhas, para as nossas enfermidades, para os nossos desvios de conduta. Vamos crer todos os dias que Jesus Cristo é a nossa cura, todos os dias, às vezes nós fechamos a porta e deixamos Jesus para o lado de fora, declarando que somos santos, declarando que somos crentes, declarando que somos religiosos. Às vezes nós fechamos a porta e deixamos Jesus para o lado de fora com os nossos achismos. Nós precisamos manter Jesus dentro.
e jamais fechar a porta e deixá-lo do lado de fora. Jesus precisa permanecer dentro de nós. Amém. Se quiseres, Senhor, pode nos sarar, pode nos dar a vitória que nós almejamos. Se quiseres, Senhor, podes mudar aquela situação. Se quiseres, Pai, o Senhor pode fazer isso, aquilo outro. Não sei o que acontece na tua vida, não sei quais são as maiores dificuldades que você enfrenta, não sei. Então você tem que dizer: Senhor, se tu quiseres, pode. O Senhor pode, o Senhor pode. Tu és Deus, tu és Deus. E se você alcançar, se eu alcançar essa posição humilde do leproso, o Senhor se compadece de nós. Porque existe uma tal chamada humildade falsa, que pessoas declaram ter, e essa humildade não convence ninguém, muito menos a Deus. Nós temos que ter uma humildade sincera, entender quem nós somos. Se nós entendemos quem nós somos, vamos entender que nós não estamos em posição melhor do que ninguém. Se nós não formos humildes na presença de Deus, se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, se nós não lutarmos para vivermos numa conduta que agrade ao Senhor, nós estamos esmurrando o vento, estamos andando em círculos. Amém? Creia em Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho. Creia em Jesus Cristo. Eu sou a verdade. Creia no Senhor Jesus. Eu sou a vida. Creia no Senhor Jesus. Ninguém vem ao Pai se não for por mim, diz Jesus Cristo. Vamos crer nele de todo o nosso coração. Vamos crer em Jesus. Vamos meditar mais no que ele fez, nos seus ensinos. Vamos meditar mais da maneira que ele agiu, na maneira que ele conduziu os seus discípulos. Tem um outro texto interessante, formidável e fantástico, que eu não sei se eu anotei. Está em João, ou melhor, está em Marcos mesmo, no capítulo 1 mesmo, versos antes do 40, o 38. O verso 38. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para também lá, para que também lá eu pregue. O que ele termina dizendo? Foi para isso que eu vim. Amém. Jesus veio aqui no planeta Terra, criado por ele, em forma humana, como uma de suas próprias criaturas, se humilhou, se fez como um de nós, com a missão de nos levar de volta para Deus, o Pai. Eu vim para pregar o quê? As boas novas de salvação aos perdidos. Ele obedeceu a voz do Pai do princípio ao fim do seu ministério. Ele não fez sua vontade em momento sequer. Ele não fez. No momento de maior fraqueza de Jesus, ele clamou ao Pai, se possível fosse, que não deixasse ele beber daquele cálice. Mas ele depois disse que não era a vontade dele que tinha que ser feita, mas a do Pai. Quantas vezes nós temos feito a vontade do nosso Pai nessa terra? Quantas vezes nós temos feito a vontade de Jesus Cristo nessa terra? Quantas vezes? Nós precisamos renunciar ao nosso próprio eu. Nós precisamos renunciar aos nossos achismos. Nós precisamos renunciar aos nossos preconceitos. Precisamos renunciar aos julgamentos precoces que nós fazemos nessa terra.
Precisamos renunciar a isso, precisamos viver como ovelhas para Jesus Cristo, bom pastor, que se deixam guiar por Ele, e não que querem tomar seus próprios rumos sozinhos. Deixarmos Jesus nos guiar em todo o tempo, porque Ele está nos preparando para a eternidade, e se nós insistirmos em guiarmos os nossos próprios caminhos, quando Ele der a ordem aos anjos ceifeiros a arrebatar a igreja dessa terra, pode ser que muitos crentes fiquem, porque insistiam em andar em seus próprios caminhos. Sejamos ovelhas para Jesus, porque é assim que Ele olha o seu povo. Sejamos ovelhas para o bom pastor de nossas vidas, e deixemos que Ele guie o nosso caminho, e então, tudo o que orar, crendo, nós receberemos de Jesus, nós receberemos. Amém. Você alcança hoje uma coisa, perde outra amanhã, assim vai ser essa vida sempre, mas a salvação já nos foi dada. Olhe antes de olhar para todas as coisas terrenas, para o que Jesus conquistou para você na cruz, a vida eterna. Nós vamos estar lá, todos juntos, nós vamos estar lá, nós vamos viver eternamente, novos céus, uma nova terra, louvor e adoração para sempre, vidas sem dor, sem tristeza, sem problemas, para sempre, para sempre. Jesus conquistou isso para mim e para você. Imagine a vida no Éden antes do pecado, o Adão e a Eva antes do pecado, que maravilha deveria ser isso, que coisa gloriosa deveria ser isso. Não havia pecado. Se não havia pecado, não havia doenças, não havia dor, não havia tristeza, não havia lágrimas, só uma constante alegria no coração daquelas criaturas, Adão e Eva, só uma constante alegria, e todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha visitá-los, ter um particular com eles. O Senhor quer essa vida de novo, para você e para mim. Por isso Ele enviou Jesus Cristo. Por isso Jesus morreu na cruz. Para você ter de novo uma terra deleitosa. Para eu e você termos uma terra deleitosa. Uma terra que mana leite e mel. Na eternidade. Amém. Está conquistado já. Jesus, antes de subir, falou para os discípulos: eu vou para o meu Pai e vou preparar moradas para todos vocês. Quando Ele disse isso, Ele falou, incluiu a gente. Ele incluiu a gente. Ele incluiu a gente e aqueles que nós estamos aí evangelizando, e aqueles que nós vamos evangelizar, e aqueles que nós vamos ganhar. Amém? Ele incluiu essas pessoas. É por isso que você está incumbido de falar de Jesus. Eu e você estamos incumbidos de falar dele, porque Ele incluiu essas pessoas que estão lá fora. Ele, naquele dia, vou preparar a morada. Ele foi preparar para mim, para você e para aqueles que ainda vão ser alcançados. E quando eu voltar, vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vocês estejam também. Amém. Isso é João 14. João 14, nos primeiros versículos. Guarda isso no teu coração. E entenda que a vida preparada não é para essa terra. A vida melhor que Deus preparou para nós não é nessa terra. Aqui nós vamos continuar tendo altos e baixos. Põe isso no teu coração. Batalhas, lutas, mas lembrar que as lutas nos fortalecerão se nós continuarmos crendo na cura que é Jesus. Ele é a cura para as nossas almas. Ele é a cura para as nossas vidas. Amém, igreja? Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Vamos tirar a lição dessa mensagem de hoje. Gravou essa mensagem, Danilo? Vai estar postada no YouTube. Ouça de novo. Assista ou ouça. Lá você põe TV e CD, vai aparecer as mensagens. Eu acho que é lá youtube.com/, né? TV e CD.
Pega lá, ouve de novo, medita nessa palavra, outras mensagens que estão lá guardadas no YouTube para você. Deus está nos preparando para a eternidade. Vamos dar o nosso melhor aqui. Vamos procurar dar o nosso melhor, o melhor de nós. O melhor de mim é quando eu aprendo a amar, quando eu aprendo a perdoar, quando eu aprendo a fazer o bem, por amor a Jesus, por amor ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Faça sem esperar nada em troca. Não fique esperando elogios, não fique esperando que alguém olhe para você, olha que parabéns, olha, bater nas costas. Não fique esperando reconhecimento. Faça para Jesus, faça para o Senhor, porque isso está entrando no seu currículo lá, está indo para aquela parte de, não tem uma parte lá no currículo dos cursos que a gente fez, né? Está entrando naquela parte lá onde coloca as suas qualidades, você está acrescentando lá nos céus, o tesouro está aumentando, amém? Já já nós vamos estar com Ele, em nome de Deus. É só uma vida aqui, é só uma vida, e nós vamos estar com Ele na eternidade. Nesta vida que temos aqui, vamos dar o nosso melhor para Deus, amém? Tudo aquilo que orarmos crendo, então, receberemos, amém, igreja? Eu quero encerrar dando a você o convite que Jesus faz ao nosso coração. Ah, mas eu já aceitei Jesus. Esse convite todos os dias está sendo feito, porque, como eu disse, às vezes nós colocamos Jesus para o lado de fora. Apocalipse 3, verso 20. Vamos ficar de pé? Aleluia. O último livro da Bíblia. Aleluia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Amém? A voz de Jesus é a palavra nos sendo anunciada. Se nós ouvirmos essa voz e abrirmos a porta, Ele entra e ceia conosco, e nós com Ele, amém? Põe a sua Bíblia sobre a sua cadeira, vamos orar, vamos falar com o Pai, em o nome de Jesus Cristo, para que o Espírito Santo, que sonda a mente de Deus, possa operar em nós, força, ânimo, coragem, fé, saúde, e tudo mais, o que nós necessitamos nesta vida, amém? Porque na vida eterna não necessitaremos de mais nada, lá teremos tudo, aqui, para o que nós necessitarmos, o Santo Espírito, possa operar em nós, através da nossa fé. Vamos falar com Deus, fecha teus olhos, abaixa tua cabeça, se você sentir por bem, põe a tua mão sobre o seu coração, e fale com Deus, ó maravilhoso Deus, nosso Pai Celeste, obrigado, Senhor, porque a tua voz anunciou a tua palavra aos nossos corações hoje. Obrigado, grandioso Pai, em um nome de Jesus Cristo, por esta mensagem que veio ao nosso coração. Muito obrigado, Senhor, pela cura que recebemos aqui hoje. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor se compadeceu de nós aqui, porque senão essa mensagem não viria para nós hoje, esta noite, Pai. Muito obrigado, Deus eterno, porque Jesus veio bater a porta, e porque nós estamos abrindo, renunciando o nosso eu, renunciando, Senhor, o nosso
orgulho, Senhor, aprendendo a não julgar mais, aprendendo, Senhor, a não acusar mais. Senhor, muito obrigado, porque nós estamos abrindo a porta hoje, meu Pai, entendendo que precisamos nos assemelhar a Jesus. Bateram nele, judiaram dele, o esnobaram, o zombaram, Senhor, o pregaram numa cruz, o mataram ali, e ele, como cordeiro, meu Pai, não abriu, como cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Jesus, quando ele abriu a sua boca, foi na cruz, dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Pai soberano, se nós estamos em pecado, em alguma área da nossa vida, ore, igreja, fale com Jesus agora. Você que está aqui agora individualmente, fale com o Senhor: se pequei contra ti, papai, me perdoa. Olha, eu sei que Deus traz agora também ao seu coração coisas que aconteceram aí, talvez num passado um pouco distante, onde você não se arrependeu, talvez num passado recente, algo que aconteceu e você acreditou: estou certo, e ergueu a cabeça e deixou para trás e não fez mais nada. Talvez agora você tenha que pedir perdão para Deus, porque acreditamos que acertamos, mas diga: Senhor, me perdoa, Pai, em nome de Jesus, porque nós queremos estar na tua presença, nós queremos herdar a vida eterna, papai, nós queremos estar com o Senhor na eternidade, nós queremos aqui nesta terra ainda, Senhor, nos dias que nos restam, nos anos que nos restam nesta terra, meu Pai, queremos ser, Senhor da glória, semelhantes a Jesus, queremos ser boas pessoas, queremos ser pessoas que amam, pessoas que aprenderam a orar, a amar e a orar pelos inimigos, a amar e a orar pelas pessoas que nos maldizem, que nos ofendem, que nos prejudicam, que nos odeiam. Pai, nós estamos aqui para aprender a amar todas essas pessoas, Pai, e orar por elas, e clamar por elas, e zelar pelo bem delas, e o momento em que precisarem de qualquer um de nós, ajudarmos estas pessoas, Senhor, mas sem o ar de vingança, sem o ar, Senhor, de dizer: está vendo, precisou de mim. Não, Senhor, que esse sentimento não esteja dentro do nosso coração jamais outra vez. Não, Senhor, que nós oremos assim, no momento que essas pessoas necessitarem de nós, nós mostremos para ela que nós as amamos, que nós estamos aqui para ajudar, que nós estamos aqui para cooperar, que nós estamos aqui, meu Pai, para vê-las crescerem ao nosso lado, louvando o teu nome na eternidade, em o nome de Jesus, papai, todo-poderoso. Vem, Senhor, agora se quiseres, pode nos purificar, papai, agora se quiseres, pode nos purificar, Senhor, da nossa lepra, pode nos purificar, Senhor, desse pecado maldito, pode nos purificar, Senhor, porque nós nos rendemos aos teus pés, nós nos rendemos, Senhor, ao Evangelho, nós nos rendemos à verdade, ao caminho, à verdade e à vida, nós nos rendemos ao Cristo, ao Messias, a Jesus, que é a nossa salvação. Nos rendemos a ti e pedimos, Senhor, Pai amado, sê conosco, nos ajuda nas nossas batalhas diárias, nos dá força, nos dá ânimo, nos dá fé em nossas batalhas diárias, Pai amado, porque nós vamos olhar para a cruz todas as vezes, Senhor, que o nosso eu for aí, meu Pai, querer tomar o lugar de Jesus. Nós vamos aprender a olhar para a cruz, Pai amado, e entender que nós também precisamos carregar a nossa, nós também precisamos renunciar o nosso próprio eu, porque Jesus não fez a sua vontade, fez a vontade do Senhor, papai, e não a própria, fez a do Senhor. Nós vamos olhar para a cruz e nós vamos entender que nós também temos que carregar essa cruz e fazer o teu querer como teu filho fez, fazer o teu querer, a tua vontade, como Jesus Cristo fez, e assim, Senhor, está garantido, nós vamos entrar pelas portas do teu reino celeste, e ainda vamos receber galardão, Senhor. Foge, meu Pai, de nós, faz correr de nós o diabo, faz correr de nós o Satanás, Pai, em nome de Jesus, porque nós queremos nos santificar para ti nesta terra, nós queremos nos santificar para o Senhor no nosso lar, nós queremos nos santificar para o Senhor quando trabalhamos, quando estamos com pessoas do mundo, quando pessoas estão falando palavrão, quando pessoas estão lá desejando a mulher do próximo, quando estão zombando. Nós queremos ser santos, Pai, aonde quer que nós estejamos,
nós vamos ser, porque para isso nós viemos a esta terra, para glorificar teu nome. Para isso nós viemos nesta terra, para glorificar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para isso nós viemos nessa terra, Senhor, para sermos a luz deste mundo, para que o mundo saiba que há Deus em Israel, que há Deus na igreja salva. Pai Todo-Poderoso, eu clamo com a igreja, eu clamo com o meu coração, Pai, com tudo aquilo que o Senhor me deu, com as forças que eu tenho. Eu clamo, Senhor, que nós tenhamos do Senhor o auxílio, a força, Pai, para nos santificarmos, amarmos, perdoarmos, renunciarmos a cada dia, olhando para a cruz de Jesus, Pai amado. Oh Rei da Glória, tudo que nós orarmos crendo, nós receberemos.